Uma das coisas, desde que... E, claro, tem toda essa literatura feminista, tem esse livro da Betty Friedan, né, dos anos 60, que era a mística feminina, que falava as mulheres são infelizes cuidando da casa, cuidando dos filhos, elas vão ser realizadas o dia que elas tiverem uma carreira e etc. Bom, perfeito. A sociedade seguiu esse caminho da Betty Friedan, só que tem um problema... tem um problema gigantesco nesse raciocínio, nessa cultura. Ele está pressupondo uma falta de poder real na maternidade, no amor à casa e no zelo da casa. E essa pressuposição ela é muito negativa, porque no fundo o que está se entendendo é a mulher vai ter que ser agressiva, ir para o mercado de trabalho e brigar contra tudo e tudo contra todos, porque esse é o segredo da felicidade. Bom, esse não é o segredo da felicidade nem para os homens, né? Por que para alguém agora que tem um instinto materno vai ser o segredo da felicidade? Eu acho que é algo que é um raciocínio muito que fica velado e oculto, que as pessoas não conseguem ver, mas que ele é óbvio quando a gente explicita ele, é que existe uma doutrinação de mimetização do masculino pelas mulheres. Isso. As mulheres estão sendo ensinadas como ser um masculino forte, sendo que elas não têm o algoritmo interno para manifestar todo o potencial desse arquétipo masculino. E claro que elas não vão conseguir nem emular... Porque também tem o seu outro problema, né? Como a figura do masculino também é desconstruída, então também não dá nem para emular o masculino. Então vira uma confusão tremenda. E aí o problema é o seguinte: quem foi que falou que não tem força na feminilidade? É claro que tem. E é uma das forças mais importantes que tem em tudo. Porque, na verdade, quando você chega em casa e a sua mãe te acolhia, a sua vida era outra. A sua vida tinha ordem, tinha estabilidade. Você sentia, meu Deus, a minha vida tem um propósito. Se você não tem uma casa para onde voltar, para que você vai lutar uma batalha? Perfeito. Você tá fazendo o quê? A batalha perde o sentido. Perde o sentido. A feminina. Você tem que ter para onde voltar. Você tem a quem defender. Você tem que ter um porto seguro. É isso. E aí quando a mulher ela tá toda hora numa luta, ela gera insegurança. E a insegurança, a desestabilização é ruim para todos. É ruim para ela, e é ruim para o homem. Claro que daí a força do homem também gera, que tem espirais positivas e espirais negativas, né? Mas agora eu vou falar assim, falando uma espiral negativa. A mulher tem insegurança, ela tem que brigar toda hora, ela tem que lutar contra tudo, contra todos e tal. Ela nunca tem então aquele elemento de força de ser o porto seguro, de segurar a casa, de manter a serenidade e tal. E curiosamente a senhorinha do interior que voava o chinelo nas crianças era extremamente feminina e acolhedora. E é uma coisa meio paradoxal, mas é a coisa da mãe. Sim. A mesma mãe que corrige as crianças de maneira tão intensa era a mesma mãe que garantia que a casa estava em perfeita ordem e direcionava o marido e etc. de uma maneira muito boa e etc. Era aquela mãe que conseguia acolher várias pessoas e colocar ordem nelas, né? E eu vejo que quando você tira essa força da maternidade, quando você odeia a maternidade, né? Eu lembro uma pessoa que ela falou assim, não, eu odeio o evangelho porque eu odeio Maria, eu odeio que ela tá toda hora preocupada com o filho dela. Eu falei, bom, mas aí... E aí eu lembro que eu falei... Como uma mãe funciona. E aí tem Na verdade, quando você olha, sei lá, a pietà é uma das expressões de maior força que existe. É uma força porque você vê serenidade na alma e fé, e esperança e confiança num elemento de tristeza extrema, que é a morte do próprio filho. Sim. Ela vê, Deus Absoluta fez homem e confiança. morreu, e ele entregou a sua vida, e ele é meu filho morreu. Só que meu filho morreu, só que eu confio, eu entrego. Esse ato de entrega confiante, com acolhimento, com fé, com força, é a força da feminilidade no nível maior. E é uma força que todos nós somos mais fracos, todos nós somos mais pobres, não tendo ela na nossa vida. Sim. O fato das mães estarem toda hora divididas, não, mas é a carreira, é o filho, é não sei o quê, é o outro, é não sei o quê, é o homem, os caras estão falando, é hipergamia, é o homem mais rico, que eu preciso estar com o homem mais rico, porque não sei o quê. Fala, bom, é que, na verdade, como você perdeu todos os bens espirituais, Sim. E não é que trabalho e outras coisas não sejam importantes, como você perdeu todos os bens espirituais, você vai viver agora buscando uma segurança impossível, que é uma segurança 100% material, e não existe segurança 100% material, porque a matéria ela é falha. Evanescente também. Ela é evanescente. Você fala assim, os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Tá Até cheio quando? de buracos, Quer entendeu? dizer Tá nada cheio isso. de buracos. A Roma foi a maior potência do mundo. Já foi. O ápice da matéria e tantos bilionários, a vida deles é o caos completo, né? Eu lembro que eu estava conversando com
uma pessoa do Vale do Silício, né? E aí ele falou, não, porque os bilionários aqui do Vale do Silício vão salvar o mundo e tal. E eu falei, é curioso, né, que eles vão salvar o mundo, porque a casa deles é o caos, né? E daí o cara olhou pra mim e falou, nossa, é verdade, né? Não tem ele vai salvar o mundo com a casa em desordem. O Elon Musk, notoriamente, que eu adoro ele, tudo um grande empreendedor, uma força da natureza. Sim. Mas o cara já foi pilotado pelaquela mulher do Johnny Depp. Esse é o negócio, pilotado, entendeu? É uma boa expressão. Ele foi pilotado pela Amber, como é o nome dela? Amber Heard, Hirsch. Então ela pilotou ele, né? É famosa história, tá na biografia dele, ele mesmo admite que prejudicou a vida dele, enfim, né? A mulher do Johnny Depp, claro. Você deu a fêmea fatal, né? Arquetipicamente falando. A sombra feminina destrutiva. Sim. E isso, claro, destrói a liderança. A falta de um porto seguro para o próprio líder bagunçou a vida dele, segundo ele mesmo. Então, eu tô falando algo que é uma... Sim. Ele mesmo admite, não é uma coisa que eu tô projetando no Elon Musk. Então, assim, o problema é que mesmo o cara muito forte no mundo atual, o cara que venceu, né, na briga, na corrida dos ratos, né? O cara ganhou dinheiro e não sei o que, blá, blá, blá. A falta desse porto seguro nos torna mais pobres. E as nossas cidades refletem isso. Nossas cidades não são acolhedoras. Porque elas perderam esse elemento maternal. Então, Perfeito. Você não olha para as cidades e tem a desconstrução da própria beleza também da cidade, né? Com certeza. O planejamento urbano. Porque as mulheres são preocupadas com a beleza por natureza. E aí, quando você perde o feminino da sociedade, as coisas deixam de ser bonitas. E as coisas começam a ser todas feias. Você coloca 3, 4 homens dentro de um galpão e põe eles para viver durante 2 semanas. Depois de 2 semanas, você vai ter um galpão. Se você botar uma mulher ali no meio, depois de 2 semanas você tem um lar, você tem uma casa, você tem um tapetinho, você tem um negócio que embeleza, um negócio que acolhe, você tem algo que dá um aroma, que dá um cheiro. E todos que convivem ali conseguem perceber a diferença do que aconteceu no ambiente. Agora, sabe o que é o mais interessante? Tem gente que vai ouvir eu falando um negócio desse, vai pensar assim, você está minimizando o que uma mulher pode oferecer para o mundo. O que as pessoas não entendem é que essa coisa que parece ser pequena é exatamente o motor propulsor do mundo. É essencial para o ser humano. É isso, sabe assim, qual que é a pessoa que mais te impulsiona a ser melhor hoje? É a minha esposa e os meus filhos. Mas fundamentalmente a minha esposa. Que meus filhos, com a existência deles, eles me impulsionam a ser melhor. Mas a minha esposa, muito mais com que, não só com a presença e a existência dela, é com a forma dela de conduzir a minha vida, me torna um homem melhor. Ninguém é capaz de me construir melhor do que a minha unidade matrimonial. Nada. Absolutamente nada. Só porque ela tá aqui. Só pelo fato dela estar aqui. Olha lá. Sacanagem. Não, mas é verdade, sabe? Eu falo isso constantemente pra ela, né? O meu testemunho de vida, ele engloba isso, sabe? Eu já fui um homem... Esse homem que a gente tá comentando aqui, é bom dizer isso, assim. Eu gosto de fazer essa meia-culpa. Esse homem que a gente tá comentando, esse homem fraco, esse homem que pedia desculpa por ser homem, esse homem que era covarde. E no fundo... pagava esse papel pra poder ficar, pra pegar mulher. Claro. Essa é a questão. Esquerdo macho, né? Entendeu? Agora, assim, eu já fui esse cara. Entendeu? Ao longo de boa parte da minha vida, eu já fui exatamente esse cara. Acho que faz parte do vencer a adolescência isso também. Perfeito. É que quando acontece numa idade cronológica de adolescência, você tem funcionalidade, é esperado. Okay. Só que o problema é quando isso se posterga. Perfeito. E o que a gente vê, eu acho que a gente tá falando muitas coisas coerentes aqui, é uma desconstrução muito grande de 2 paradigmas essenciais para a vida humana e o alcance da maturidade, que é mito e rito. Que é o mito pessoal, a gente não tem mais projetos arquetípicos que inspiram a gente a ser o herói. Porque o processo da paternidade é um ato de heroísmo. O mito que você está falando é um mito para se espelhar? O que é? É uma história que tem um significado extremamente profundo e que motiva as suas decisões no dia a dia e os sacrifícios que você precisa fazer para encarnar aquela história. E a encarnação da história mitológica é o rito. É o rito. É a Rito de passagem? Entre ritos de passagem, principalmente com os homens, para sair da infância, sair do acolhimento materno. Primeira coisa. Seio materno, depois esse rito não existe mais na sociedade. Antigamente era muito... Quando que você tira meninos do braço das mães hoje? Não, antigamente eu lembro que eu tinha um desespero de sair de casa, sair aos 16 para os 17, porque era uma urgência. E não porque minha casa era ruim, não porque eu não gostava dos meus pais. Eu tinha essa necessidade. Que hora que você vai sair da casa dos seus pais? Perfeito. E na geração dos meus pais, mais ainda. E hoje não. Parece que fica 30, 40 anos com a mãe. Tá morando com a mãe, muito comum. Alguns casos, claro, quando tem que cuidar dos pais e tal, são exceções, mas esse conforto ele tem que ser quebrado uma hora. E o homem precisa desses ritos de passagem, que é quase que pontos de controle de performance da narrativa da masculinidade. Perfeito. É como se fossem provas cabais para ele
de que ele tá cumprindo o que um homem deve cumprir. Ele tá no caminho. Ele tá no caminho. Esse negócio é fundamental pro homem. Mas isso não é um problema dessa geração da internet que acha que sabe tudo, mas não paga um boleto ou vive às custas dos pais? Então, mas é o pragmatismo da vida. Ela tem solução pro mundo. Exato. Mas não resolve os problemas dela, não arruma a cama. Fala, mãe, cadê meu todinho? Tinha que tá aqui. Não sei... O leite com pera das 6 da tarde. Olha aqui, mãe. Eu tô tentando resolver aqui, eu tô tretando com o pessoal aqui falando de política. Tô fazendo a live. Tô fazendo a live aqui falando sobre os problemas do mundo. Narcisista revelado. Você sabe uma parada que eu defendo muito, inclusive pergunto muito nas minhas aulas, né? Eu falo assim, olha, é o seguinte, essa cultura progressista, a cultura woke, enfim, esse mundo da forma como a gente o conhece hoje, ele tá querendo destruir a família, certo? É todo mundo certo. Cara, não. Ele tá tentando destruir a sua família. Exato. Porque quando você olha pra galera que tá mentalizando essas paradas, eles estão conduzindo muito bem a família dele. Sabe assim? Papai, mamãe, 10 filhos, os meninos de azul, as meninas de rosa, um negócio muito bem organizado. As pessoas que financiam essa desconstrução... Ordem pra eles e caos pros outros. Dinastias. Exato. Nós já estamos vendo ele há 5, 10, 15, 20 gerações. Essas famílias... extremamente estruturadas. Elas se casam, no contrato de casamento, você não pode se divorciar. Não pode, é proibido divórcio. Então você já entra entendendo que essa família ela tem uma solidez e ela vai ter que sobreviver, ponto final. Porque eles entendem que a estrutura familiar é o que vai gerar solidez pro projeto. E é o que traz poder pra família. Ponto. É isso aí. Só que agora... você tem braços ideológicos que buscam um enfraquecimento de potenciais outras famílias que podem se tornar dinásticas, você colocando esse germe, esse vírus lá dentro, para que ela nem se forme. É isso. Então você fala, mas qual que é o motivo conspiratório que essa loucura que vocês estão falando aí disso existir? É manutenção de poder. É que do ponto de vista muito simples, se as famílias são destruídas, é muito mais fácil controlar as pessoas. É isso. É muito difícil controlar pessoas que têm famílias sólidas, que têm gerações de estabilidade, pessoas que têm laços profundos. Porque o laço familiar, assim como o laço religioso, ele é muito mais profundo que o laço político imediato. Muito. Fim, ele no final, transcende. você vai ficar na frente da bala pela tua esposa, pelos teus filhos. Claro, a causa política não vai te levar até o vida. limite. Não vai. Ninguém entrega a vida por algo tão pequeno quanto algo com uma taxa de impostos. Se entrega, entendeu? tem CID. Claro. Não, e a aderência religiosa também, a promessa de recompensa, ela é vindoura. Ela não é, vamos fazer esse acordo aqui, o Guilherme, o Jorge vai ganhar isso aqui, eu vou ganhar isso aqui, aí todo mundo sai feliz semana que vem. Isso é imaturidade. Ficar discutindo dinheiro em relacionamento é palhaçada. Eu já não aguento mais. As pessoas sempre vêm contar de briga de herança. Puta palhaçada. Vai lá e trabalha, infeliz. Fica brigando por causa das coisas da tua avó. Vai se lascar. Deixa eu comentar um negócio.